Bom dia, graça e paz a todos que me acompanham diariamente nesse momento pastoral. Nessa semana nós falamos um pouco do profeta Elias. Ele está numa caverna onde Deus havia pedido para ele ir, e lá ele sente várias impressões diferentes. Nós lemos em 1 Reis 19, 11 e 12. E então veio um vento muito forte, porém o Senhor não estava no vento. Então veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Então veio um grande fogo, mas o Senhor não estava naquele fogo. Elias está parado lá diante da caverna onde Deus havia chamado ele. Sim, ouça o que acontece. Ouve-se o rugir de fortes ventos que chegam cada vez mais perto, jogando rochas contra as outras a ponto de se racharem, despedaçando, voarem com estrondo morro abaixo. Eis que passava o Senhor e um forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante dele. Porém, o Senhor não estava no vento. O vento forte passa. Elias está paralisado de medo, olhando tudo aquilo. O ar ainda treme e o coração de Elias também. De repente, o chão debaixo dos seus pés começa a tremer, a terra geme, estremece. É um terremoto, tudo oscila. Apavorado e sem saber o que fazer, o profeta olha ao seu redor. Não há nada mais desconcertante para o ser humano do que quando a terra começa a tremer, o chão começa a mover-se e tudo balança. Ficamos sem terra debaixo dos nossos pés, diz o ditado. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto, diz a Bíblia. Sim, a convulsão da terra acaba e tudo fica calmo novamente. Ver esses sinais deve ter sido horrível para aquele homem solitário. Então, logo outro fenômeno acontece. Subitamente um fogo vem em sua direção, consumindo tudo que tinha para frente. O fogo chega cada vez mais forte, com aquele calor, com aquela intensidade, e passa pela caverna e pelo homem que está diante do Senhor trêmulo, bem humilde e pequeno. E o texto bíblico diz: mas o Senhor não estava naquele fogo. Às vezes Deus precisa sacudir os seus servos, sacudi-los de tal maneira que estremeçam, fiquem bem pequenos e vejam o seu poder, para que se tornem novamente receptivos à sua vontade, à bondade de Deus, à graça de Deus. Às vezes os terremotos, os deslizamentos de terra, os temporais, mexem com o nosso orgulho, com a nossa grandeza e mostram o quanto somos pequenos. O texto continua dizendo que depois do fogo veio um cicio tranquilo, suave, ou seja, uma brisa bem amena. O que será que Deus queria mostrar a Elias com todos esses sinais de poder? Será que ele queria apenas deixar Elias atordoado? Não. Deus não utiliza servos atordoados, não era isso. Deus queria mostrar-lhe que os poderes da natureza, por mais fortes que sejam, que os milagres, por maiores que sejam, não têm o poder de modificar o coração humano. Elias viveu grandes milagres maravilhosos. Nesses milagres ele havia agido como mão de Deus. Os milagres passaram, mas a maldade do povo permanecia. Sim, no Monte Carmelo, Deus havia demonstrado muito claramente o seu poder sobre os ídolos, mas Acabe e Jezabel não mudaram. Mesmo que todos os poderes da natureza se ajuntassem, o mal permanecia. Mas então, tudo é em vão? Espere um pouco, Elias. Depois do fogo, apareceu um cicio tranquilo, suave. Ouvindo-o, Elias envolveu seu rosto no manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Sim, esse cicio tranquilo e suave é a presença de Deus. É a fé que, como um vento suave e leve, desperta tudo aquilo que estava coberto por gelo, neve, fogo, para uma nova vida. Assim, Deus vem até nós, para dentro do nosso coração, estarrecido, morto, duro. Esse cicio tranquilo e suave precisa vir até nós antes de estarmos completamente preparados para fazermos a vontade de Deus. A fé, a confiança, o apesar de tudo, precisam despertar em nós através da graça
vivificadora de Deus à disposição de servi-lo. Então reconheceremos, ainda que estejamos sem nossas forças, achando que todos os caminhos estão fechados, todas as portas cerradas, todos os fios cortados, o Deus maravilhoso está aí. E Ele não nos deixou de lado, Ele não nos abandona jamais. Isso Deus tem de mostrar ao seu servo Elias. Sim, isto o servo humilde precisa reconhecer antes de conseguir andar pelo novo caminho que Deus quer que ele ande. Não é do poder da pessoa que depende o êxito, o sucesso, a vitória. Depende de Deus e da nossa confiança, da nossa fé depositada em Deus o tempo todo. Sim, não depende da confiança em si mesmo, mas depende absolutamente da confiança em Deus. Querido irmão, querida irmã, confie em Deus. Por mais que os teus caminhos parecem que estão sendo atingidos por terremotos, tempestades, por fogo, por ventos, por calúnias, difamações, xingamentos, traições, Deus é mais forte e Ele não te abandona. Mas faça como profeta, silencie. Deixe Deus falar com você, através do silêncio da tua alma. Ore, confie, leia a Escritura Sagrada e Deus vai te orientar sempre pelo melhor caminho. E se preciso for, vai mandar você recomeçar tudo de novo, toda a sua vida de novo, segurando firmemente na mão dele. Que assim seja. Amém. Senhor, meu bom Deus, amado Pai Celeste, que mal nenhum me perturbe e que na minha fraqueza Tu me faças forte através da fé em Jesus, meu Senhor e Salvador, que nunca me abandona. Amém.